Olá pessoal, vou falar hoje desse livro aqui, ó. Esse livro é um livro que tem me acompanhado nos últimos dias e eu somente conheci esse livro aos 43 anos da minha vida de hoje. E os primeiros capítulos desse livro me fizeram entender melhor uma pulga atrás de minha orelha que ficou já há muito tempo. Isso remonta ao tempo que eu concursei na Universidade Federal da Bahia para engenharia. Era a segunda vez que eu fazia o concurso. A primeira vez a gente faz o concurso, naquela época a gente fazia para experimentar mesmo, se passasse, passou, né? Então, naquela época tinham duas fases, a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase geralmente era para quem diferenciasse se você fez um segundo grau que valesse a pena ou se você perdeu tempo. No outro momento, que era a segunda fase, realmente você ficava competindo com outras pessoas que estavam em nível de escolaridade assim um pouco mais próximos, né? Mas, então, a segunda vez que eu fiz a prova, eu estudava muito. Nessa época eu trabalhava na siderúrgica, que hoje nem existe mais, eu trabalhava na Alziba ainda. Eu era mecânico na Alziba, né? Técnica e mecânica. Bom, então nas horas de folga e nos intervalos de um atendimento e outro eu estudava. E tinha feito cursinho para vestibular naquela época e tal. Então, fiz a primeira chamada, fiz a primeira fase, fiz a segunda fase e esperei a lista de aprovados. Então, meu nome não saiu na primeira lista, nem tampouco saiu na segunda. Mas no momento que o meu nome não saiu na segunda lista, eu tinha que tomar uma decisão. Meus pais não podiam pagar a faculdade para mim, então eu já tinha aquele plano de me sustentar. E a universidade pública era o único caminho para mim, para poder atingir aquele status de engenharia que eu gostaria, de um sonho ainda da infância. Bom, eu não podia culpar ninguém. Eu só tinha uma pessoa para poder resolver isso e essa pessoa era eu. Então, eu tirei todo o pensamento que existia dentro de mim que pudesse levar a alguma situação de justificar aquela condição de não ter passado. A segunda chamada tinha acontecido e no meu nome não tinha acontecido ali. Então eu tomei uma decisão assim muito forte. O meu emocional ficou muito abalado nesse momento, que eu disse, eu tenho que passar, eu vou passar. Então eu decidi, eu tive uma decisão extremamente forte. Eu decidi que eu estudaria todos os assuntos, letra por letra, palavra por palavra, assunto por assunto. Eu não deixaria que nenhum conhecimento passasse pela minha mente somente assim, eu vi. Não, ia ser, como eu gostava de usar a expressão, eu ia comer o conhecimento com farinha, sabe? Ia ser com farinha mesmo. Palavra por palavra. Então foi uma decisão de muita força, meu emocional ficou muito envolvido naquilo. Tanto que eu falei para a namorada da época, disse, olha, eu só vou te ver depois que eu estudar o suficiente, ou o que eu acho que é suficiente na época. Então assim, eu só vou te ver quando eu passar praticamente, né? Então tomei uma decisão naquele dia que saiu a segunda chamada. Então arrumei todo o material. Eu trabalhava nessa época no horário administrativo pela manhã. Então eu comecei a estudar às 3 ou 4 horas da manhã. Eu pegava o carro da empresa às 6 horas. Então eu estudei já, peguei o primeiro assunto e arrumei ele, comecei a estudar metodicamente, de uma forma assim, em que eu não piscava nem os olhos, pra você ter ideia. Era uma força que eu tive naquele momento. Então, nesse primeiro dia que eu estudei, eu entrei no carro da empresa, me sentei e segui o trajeto. Só que assim que eu entrei, o colega meu que estava com o jornal, disse assim, Baraque, saiu a terceira lista da UFBA. Na minha cabeça, o próximo concurso que era o meu, esse não era mais, definitivamente. Então eu peguei você quer olhar? Ele me perguntou novamente, insistiu, eu digo, tá bom, deixa eu olhar aí. Eu estava realmente com a minha cabeça totalmente voltada para o próximo ano. Então eu olhei aquele jornal meio descrente e procurei a página
da engenharia mecânica. Então, quando eu achei, tinha lá aprovados, terceira lista, né, terceira chamada. Tinha um nome na primeira chamada, no primeiro semestre, desculpa, primeiro semestre, e um nome no segundo semestre. O meu nome era o único nome que existia que estava no segundo semestre, ou seja, estava no fim da fila, estava lá, Baraquísio Souza Martins da Silva Júnior. Eu até peguei minha carteira de identidade para ver se não tinha outro Baraquísio, se eu estava lendo aquele troço direito, ou se eu estava delirando. Bom, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Bom, e assim, a felicidade foi muito grande, mas nesse momento veio uma pulga atrás da minha orelha. Será que aquela minha decisão de aço que eu tive, de estudar, de aprender tudo que fosse necessário para poder passar, aquela pulga veio atrás da minha orelha, porque minha decisão foi extremamente forte. Eu não deixei uma vírgula para se Deus não quiser. As pessoas gostam de falar assim, né? Ah, se Deus não quiser. Se não der certo, foi Deus que não quis. Não, não tem isso. Isso é desculpa. Então aquela coisa ficou atrás da minha orelha, uma pulga atrás da minha orelha esse tempo todo. E quando eu li esse livro, é um dos grandes pilares para você alcançar sucesso, seja lá o que for. E foi na história do homem que sonhou ser sócio de Thomas Edison. Então, eu recomendo, tem esse livro aqui, Napoleão Hill, é um livro muito antigo, diversas vezes relançado, reeditado, sucesso no mundo todo, endossado por grandes personalidades do mundo que modificaram o mundo, inclusive. Então, essa é uma história que esse livro me fez relembrar e eu divido com vocês, porque eu sei que cada um de vocês pode pesquisar em sua história naquele momento que você teve uma decisão forte. Pode ter sido até um momento de raiva, porque a raiva também focaliza muito o seu poder. Só que é um lado destrutivo, né? Podemos colocar isso num lado positivo, que eu consigo, que eu posso. Então essa é a mensagem que eu trago hoje para vocês, em que uma decisão forte, porque essa decisão forte está conectando a sua mente com o seu emocional. É uma coisa só. Então isso realmente, em pouco tempo, modificou. Eu não precisei passar o ano todo estudando. Foi mágico aquilo foi mágico. E eu tenho outras histórias que eu vou contar aqui, porque essas histórias podem linkar com histórias pessoais de cada um de vocês que pode estar assistindo esse vídeo, e descobrir onde está o ponto, e onde está aquele momento que eu tive aquela força, e trazer essa força para o momento atual, e nesse momento atual mudar a sua vida, sabe? Vamos trabalhar isso aí. Eu aproveito aqui para agradecer grandes mestres da família da Luz, Gaspareto, Calunga, Osho, o próprio Hélio Couto, diversos mestres que têm me ajudado a clarear a minha ideia e me dá a felicidade de vir aqui dividir essa história pessoal com vocês. Valeu, até a próxima.